Ei, se liga, episódio 129 da série Enfim o Fim. Parabéns por tua perseverança, por ter chegado até aqui juntinhos e vamos aí na continuidade dessa nossa caminhada que estamos na reta final, hein? É o vídeo número 129 e se liga, estamos falando sobre o capítulo 20 em diante até o 22 do livro do Apocalipse, falando sobre o milênio. Estamos entendendo que o milênio começa a partir da volta de Jesus. E o que é a volta de Jesus? Algo visível, literal, exatamente. Você se lembra do que foi anunciado em Apocalipse, capítulo 1, verso 7? Eis que venho com as nuvens e todo olho o verá. Algo visível, literal. Os evangelhos anunciam com grande clangor de trombetas, milhares e milhares de anjos, o céu se abrindo e tudo mais. Algo visível, nada secreto. Você observa que a promessa de Jesus, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, ela acontece com palavras pronunciadas pelo próprio Cristo, e essa é a certeza, essa é a garantia, porque o Senhor o disse, uma volta visível. Assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. E repito o texto, Apocalipse 1,7, eis que venho com as nuvens e todo olho o verá. Agora, diante dessa sequência, você se recorda do que o anjo falou para os varões da Galileia, para os homens galileus que observavam ali a ascensão de Jesus? Em Atos capítulo 1, no verso 12, varões de Galileus, porque vós estáis olhando para o céu, esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, assim virá como para o céu o vistes ir. Ou seja, Jesus sobe de modo corpóreo, carne e osso, após a ressurreição. Você se recorda que Tomé o tocou. Jesus disse, põe a mão aqui, nas minhas feridas, vede que o espírito não tem carne e osso como eu tenho. E ali Jesus se apresenta, Tomé o toca, que foi até tomado como referencial de incredulidade. E Jesus sobe aos céus do jeito como para o céu. Ele vai voltar do jeito como para o céu. O vistes ir, disse o anjo. Ou seja, se ele subiu em carne e osso, Tomé o tocou de modo visível, corporal, é desse jeito que ele vai voltar, ok? Então não há como não ter esse entendimento. É uma volta visível, literal, grande clangor de trombeta, as coisas acontecendo, os ímpios orando aos montes e aos rochedos. No Apocalipse 6, cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta, pois grande é a ira do Cordeiro, quem poderá subsistir? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos sendo transformados, e Deus dizendo todas aquelas coisas, aquelas palavras de recepção para o reino dos céus. Vinde benditos de meu Pai e possuídos por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tudo acontecendo, nada secreto, de modo visível, de modo literal. E aí você percebe que 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 anuncia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. E o apóstolo Paulo chama isso daí de bendita esperança. Afinal de contas, Tito 2,13 anuncia, Eis que estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E eu quero aqui reiterar com você as palavras de Paulo registradas aqui na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e verso 17, quando é dito assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, quem morreu crendo em Cristo, você lembra que ele declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lembra que ele comparou a morte de Lázaro a um sono, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Pois é, ele virá para despertar os que dormem. É a promessa existente aqui. O verso 17 diz que os mortos em Cristo ressuscitam. Paulo reitera na carta aos Coríntios, no capítulo 15, lá pelo verso 50 em diante, que ressuscitam com um corpo incorruptível, perfeito, transformado. E o verso 17 aqui de Tessalonicenses
diz: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Jesus não pisa na terra, nós nos encontraremos com ele nos ares. Por isso que Cristo, quando aqui na terra esteve, ele disse, se alguém disser Cristo está ali, Cristo está, não saiais, não acrediteis, porque é mentira. Ok? Primeiro, todo olho verá. Como é que Cristo está ali se você não viu? Segundo motivo, ele não vai pisar nessa terra, nós vamos nos encontrar com ele nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Como é que você vai ser levado pelos ares? O teu anjo da guarda vai te tomar pela mão e vai te levar para encontrar com o Senhor, para ir em direção aos céus, iniciando assim o que o capítulo 20 chama de milênio, ok? O que estamos denominando como período de 1000 anos. E a Bíblia diz que Satanás será preso durante esses 1000 anos. Ou seja, é uma prisão circunstancial, porque os salvos estão no céu, habitação de Deus. Os ímpios morreram, então todos os ímpios estão mortos, os salvos estão no céu, então a terra está desolada e vazia. O diabo está aqui sentenciado a uma prisão circunstancial, não há o que fazer, não há o que tentar, ele está preso nesse planeta que vai estar um caos, vai estar tudo destruído, porque as circunstâncias serão trágicas por ocasião da vinda de Jesus, as pragas terão caído, todo o revolver de céus e terra e aquela coisa toda, tudo destruído, e o diabo aqui preso circunstancialmente. O que os justos farão durante o milênio no céu? Tem o juízo confirmativo. Mateus capítulo 19, verso 28, fala de um juízo confirmativo. Mateus capítulo 19, verso 28, leio para você. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, vai haver um julgamento confirmativo. Porque antes houve o investigativo e o executivo, agora é o confirmativo. O investigativo separou os salvos dos perdidos antes da volta de Jesus. Quando Cristo volta, os ímpios morrem, os justos ressuscitam. O que isso significa? Já está separado quem é ímpio, já está separado quem é justo, por ocasião da volta de Jesus. Então que há uma execução da sentença. Os ímpios morrem e os justos ressuscitam. E aí durante o milênio, aqui é anunciado pelo próprio Cristo um juízo confirmativo. Por quê? Chega lá, por que o pastor Eduardo não estava? O que aconteceu e tal? Aí vocês vão ter a confirmação, a explicação. Por que o Pedro, o Henrique, o Augusto não está, a Maria, a Fernanda e tal? E aí é a confirmação de que Deus realmente foi justo no seu julgamento. Aí você tem 1 Coríntios 6, verso 2 e 3, em que diz que os santos hão de julgar o mundo, juízo confirmativo. E tudo isso para que a angústia não se levante uma segunda vez, de acordo com Naum, capítulo 1, verso 9. Porque se não há essa confirmação do juízo de Deus, poderia haver uma angústia por uma segunda vez. Será que Deus foi justo? Fulano não está aqui. Será que Deus não foi arbitrário, duro demais? Será que Deus não amou fulano como me amou? Eu estou aqui, ele não está e tal. E aí, para a angústia não se levantar uma segunda vez, não haver uma nova rebelião, um novo Satanás, então nós teremos todo esse processo de juízo confirmativo para de fato chegarmos à conclusão: Deus tem razão e sabe o que faz. É isso aí. Enfim, o fim. Aguarde o próximo vídeo.